Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao segundo episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Eu sinto-me inquieta, não vou mentir. Eu tive uma semana muito boa. Na quarta-feira passada foi o meu aniversário, no dia que saiu o primeiro episódio deste podcast, que se não ouviste já agora devias ouvir. Portanto, nesse dia foi o dia do meu aniversário. Eu tirei o dia de folga, só respondi a uns e-mails da parte da manhã e o restante dia foi um dia muito bom, passado com família, com amigos, com o meu namorado também. Fui à praia, estava um dia de calor incrível, não tinha vento nenhum, o que na verdade é uma grande conquista aqui no norte, não haver vento na praia. Jantei pizza, olhem, foi assim um dia mesmo muito bom. E já agora foi uma pizzaria mesmo muito boa aqui em Santa Maria da Feira, se tiver ouvintes de Santa Maria da Feira, chamada Ferniela de Rus, que super aconselho e que, enfim, adorei, a pizza era mesmo muito boa. Mas isto para dizer que hoje me sinto inquieta porque estive a preparar a gravação deste episódio e de facto o tema que vos quero trazer hoje é um tema pesado e difícil. Mas antes disso tudo, queria agradecer-vos também o feedback incrível do primeiro episódio. Eu não podia estar mais feliz pelo feedback que recebi da vossa parte. Obrigada por estarem aqui a ouvir-me de novo, antes de mais, e espero que ainda que o tema de hoje seja um tema um pouquinho mais pesado, que este continue a ser um espaço de reflexão para todos nós e um espaço de bom ambiente, de boa vibe. Então, antes de começar no nosso tema de hoje, queria dizer também que vou deixar, como habitualmente, na descrição deste podcast, o link onde vocês podem colocar questões anónimas ou até deixar confissões sobre a vossa vida, para que eu possa depois trazer histórias e refletir sobre essas mesmas histórias e confissões, à luz da psicologia. Pode ser? Conto convosco para isso. Portanto, o link fica na bio na bio? O link fica na descrição do podcast e também na descrição do episódio. Portanto, é isso. O tema que eu vos quero trazer hoje, e acabei de me aperceber que estou um pouco rouca, não sei muito bem porquê, estou-me a esforçar para falar cada vez mais alto, mas está a ser mesmo difícil, acho que estou mesmo rouca. Enfim, o tema que eu vos queria trazer hoje é uma espécie de uma mixórdia de polémicas. Na última semana, acredito que muitos de vocês já se tenham cruzado com esta informação. Na última semana há um tema em particular que tem suscitado muita polémica nas redes sociais e eu achei que faria todo o sentido trazer esse tema para o podcast. Não pronunciei muito sobre esse tema, ainda na minha página de Instagram, porque de facto foi a semana do meu aniversário, eu estive ausente, das redes sociais, mas eu considero que este tema é muito importante e é de facto urgente de ser abordado e portanto é isso, que vamos falar hoje. Para quem não sabe, há umas semanas, Miguel Milhão, fundador da Prozis, CEO da Prozis, e na verdade já autor de variadíssimas polémicas relacionadas com o corpo da mulher, pagou para ter um anúncio contra a interrupção voluntária da gravidez a passar em plena televisão nacional, mais concretamente na TVI. Eu confesso que não vi o vídeo até ao fim, mas a verdade é que eu sei que esta atitude, como é óbvio e como seria esperado, gerou imensa indignação nas redes sociais, a ponto de envolver a Associação de Apoio à Interrupção Voluntária da Gravidez, que por sua vez pediu à entidade reguladora para a comunicação social, a AERC, para suspender a passagem deste vídeo em televisão nacional, uma vez que este vídeo representa o incumprimento da Lei número 27 de 2007. Mas aquilo que eu vos quero trazer realmente hoje, não é esta atitude abominável de Miguel Milhão, é da intenção que de facto esta atitude representa, porque o Miguel não quis realmente agradecer à mãe, como estava explícito no vídeo, o que este senhor quis realmente fazer foi continuar a alimentar a agenda de controlo e violência contra a mulher. É impossível não ver isto, é impossível não ver que isto é uma manipulação em massa, sem qualquer moralidade e responsabilidade civil, e com recurso a milhares de euros, que na verdade somos nós que lhes damos de mão beijada. E portanto aquilo que eu quero com este episódio não é dar palco a estas pessoas, não é contribuir para mais visualizações, mais likes, nem sequer quero dedicar este episódio a falar sobre influencers milionários que gastam centenas de milhares de euros em agenda de ódio. Aquilo que eu quero efetivamente fazer com este episódio é dedicar tempo e reflexão àquilo que realmente importa, que é a interrupção voluntária da gravidez, vulgo aborto. E sou mesmo sincera quando digo que eu não acredito que quase 20 anos depois do referendo em que votamos, que eu não votei porque eu não tinha idade para votar, mas em que votamos a favor do aborto, estamos aqui outra vez.
Eu nem acredito, sou mesmo sincera, que nem acredito que estamos aqui outra vez. Mas estamos, e que seja, e se for preciso voltar a trazer este tema 300 vezes, nós voltaremos a trazer este tema 300 vezes. E a primeira coisa que eu quero trazer é a definição de aborto. O que é efetivamente o aborto? Momento para pesquisa. Momento, aborto. Definição. E portanto, aquilo que consta na Wikipédia é que é o aborto ou a interrupção da gravidez é a interrupção de uma gravidez resultante da remoção de um feto ou embrião antes deste ter a capacidade de sobreviver fora do útero. Se, isto já sou eu a dizer, se o aborto for feito ou a interrupção da gravidez for feita hum, depois do embrião ter capacidade de sobreviver fora do útero, então já se chama interrupção da gravidez tardia. Portanto, esta é a definição de interrupção da gravidez. Existem várias outras especificidades, existe a interrupção espontânea, interrupção voluntária, mas aquilo que vamos falar hoje é da interrupção voluntária da gravidez, aquilo que nós chamamos de IVG. E reparem que esta definição da Wikipédia não faz referência ao método contraceptivo, de que o aborto é um método contraceptivo. Não faz referência a ser um homicídio. Não faz referência a ser um crime contra a natureza. Aquilo que efetivamente diz é que é a interrupção da gravidez resultante da remoção de um feto ou embrião antes deste ter a capacidade de sobreviver fora do útero. Simples assim. Mas aquilo que nós ouvimos tantas vezes é que fazer um aborto é matar um ser humano. E esta ideia tem tantas camadas que eu sinceramente eu nem sei por onde começar. Mas acho que vou começar por esta ideia esta palavra que se costuma usar do pró-vida, porque dizer que se é pró-vida, porque o aborto é matar um ser humano, é uma expressão escolhida de uma forma tão deliberada, com o objetivo de ser culpabilizadora da pessoa que faz a interrupção da gravidez, e que na verdade nos traz à mente automaticamente esta ideia de violência em relação ao ato, que é de facto violento, mas para a mulher envolvida. Para a mulher envolvida, mas isso falaremos mais à frente. E que está cientificamente incorreto. Esta ideia de ser pró-vida porque o aborto é matar um ser humano, não só é muito culpabilizadora e castradora da liberdade de quem está efetivamente vivo, como está cientificamente incorreto e ativa, obviamente, vergonha, culpa, medo em quem o faz ou em quem o pretende fazer. E na verdade, o que não me choca absolutamente nada, coloca a vida do embrião acima da vida da pessoa que o carrega. Esta ideia de que se é pró-vida porque se é contra o aborto. Estamos completamente a borrifar para a vida da pessoa que carrega este embrião, para a sua saúde psicológica, para a sua saúde emocional, saúde física, para a sua própria existência, para o direito a escolher o que fazer com o seu próprio corpo. É uma ideia que apaga por completo a pessoa com útero da equação, porque são, com aspas, óbvio, pró-vida, mas só pró-vida até ao dia do nascimento, porque depois do embrião nascer, e principalmente se esse embrião for uma menina, essa vida deixa de importar. Desenganem-se, malta, desenganem-se, quando vos dizem que ser contra a interrupção voluntária da gravidez é pró-vida. E desenganem-se quando vos dizem que é uma opinião e que todos têm direito a uma opinião. Porque este discurso, se somos ou não somos a favor de uma interrupção voluntária da gravidez, precisa de vir com responsabilidade. Se és contra a interrupção à IVG, não faças uma IVG. Mas não disfarces essa tua crença de seres contra e de seres pró-vida, como se costuma dizer, como discurso de opinião. Porque, na verdade, aquilo que queres realmente fazer é reforçar a ideia de que o útero das mulheres ou das pessoas com útero é público e deve ser controlado. E é passível até de haver leis sobre ele. Eu, pessoalmente, nunca fiz uma interrupção voluntária da gravidez, mas eu, através da minha profissão, já acompanhei de perto o sofrimento de várias pessoas que fizeram uma interrupção voluntária da gravidez e eu sei, em segunda pessoa, não em primeira, mas em segunda pessoa, o sofrimento que essa decisão traz à vida de alguém. Ninguém faz uma IVG como um método contraceptivo. Ninguém faz um aborto sem antes chorar todos os litros de água que tem no corpo, sem antes ponderar todas as hipóteses que tem em cima da mesa. Ninguém faz isto de forma impulsiva ou de ânimo leve. É um procedimento duro, é um procedimento difícil, é doloroso emocionalmente e muito mais do que qualquer dor física,
é emocionalmente desgastante. E isto é algo que, acredito eu, muitos profissionais de saúde e obviamente quem passou por uma IVG pode realmente saber. E é por isso que é tão importante nós estarmos aqui a falar sobre isto, porque de facto há muito esta ideia de que fazer uma IVG é, é dar mais um método contraceptivo. E não é. Não é de todo. Portanto, isto não é sobre gostar ou não gostar do direito ao aborto. Eu posso garantir-vos que não há uma única pessoa que seja a favor do aborto que queira que muitos abortos aconteçam. Não é isso, não é disso que se trata. Mas queremos que cada pessoa possa decidir sobre o seu corpo e sobre a sua vida. É só isso. É poder decidir. Posto isto, e também não me querendo alongar muito mais neste tópico, gostava de falar-vos um pouco sobre o que realmente previne um aborto. Porque se nós estamos a usar este vídeo de um influencer muito famoso não, muito milionário, para doutrinar as pessoas de que precisamos de prevenir os abortos, eu vou-vos dizer aquilo que poderia realmente prevenir as interrupções voluntárias da gravidez. O que previne uma IVG é a educação sexual nas escolas e em casa. Quanto mais cedo nós começarmos a educar as nossas crianças e jovens para a sexualidade, para o consentimento, para a contracepção, para o prazer, para uma melhor compreensão do próprio corpo, deixando obviamente que explore livremente a sua sexualidade, mas com consciência e informação fidedigna, que é uma coisa que não temos feito claramente, menor será a taxa de gravidez indesejada. Na verdade, eu não sei se vocês têm esta informação, mas na verdade, segundo a Organização Mundial da Saúde, adolescentes que estão mais informados em relação à sexualidade têm maior probabilidade de começar a sua vida sexual mais tarde. Não é mais cedo, é mais tarde. E obviamente, começando-a mais tarde e de uma forma mais consciente e informada, vão também reduzir os riscos associados ao sexo desprotegido, nomeadamente as infecções sexualmente transmissíveis e uma gravidez indesejada. Isto previne uma IVG. O que previne uma IVG é também ter acesso gratuito a métodos contraceptivos. Métodos hormonais, métodos não hormonais, como pílula, preservativo, o DIU. Obviamente, nós precisamos de também dar acesso a consultas especializadas na área, com médicos de família, enfermeiros da área do planeamento familiar. Obviamente que nós precisamos que toda a informação esteja do nosso lado. E isto é uma coisa que nos parece tão básica, mas a verdade é que muitas pessoas por esse país fora, e nem sequer vamos falar do que acontece no resto do mundo, não têm livre acesso a métodos contraceptivos. E ao mesmo tempo, têm pessoas em casa que as forçam ou coagem a ter sexo quando querem e lhes apetece, sem na verdade pensarem nas consequências concepcionais. O que me leva ao ponto seguinte: o que previne uma IVG é ter relações baseadas na partilha de responsabilidade contraceptiva, o que não é uma realidade em Portugal. E o que é esta responsabilidade contraceptiva? É acabar com esta narrativa de que a culpa de uma gravidez indesejada é da falta de cuidado e da falta de lembrete com a contracepção ou da contracepção por parte da mulher. O desejo de prevenir uma gravidez indesejada deve ser conjunto, deve ser do casal. Já para não falar, obviamente, desta ideia estapafúrdia de que o consentimento é vitalício e que existe sempre no casal, só porque o casal é um casal. Trigger warning com o que vou falar a seguir, vou falar sobre abuso sexual. Eu sei que há muito abuso sexual que acontece fora das quatro paredes da nossa casa, mas também há muito agressor que vive na nossa cama, que dorme na nossa cama. E isso previne uma IVG também. O que previne uma IVG é também ter acesso a consultas com profissionais de saúde sexual inclusivos, profissionais livres de julgamento, que acolhem, que explicam, que apoiam decisões sem moralizar, sem julgar as inquietações da pessoa. O que leva, obviamente, não havendo esta possibilidade, leva à dificuldade em obter soluções quando não se quer engravidar. Não há soluções. Onde é que eu os vou buscar se os meus profissionais de saúde me julgam se eu trouxer estas inquietações? O que previne uma IVG é reduzir as desigualdades sociais e económicas, que por muito que nós queiramos desver e fingir demência, nós não conseguimos mais ignorar. Não sei se vocês já repararam, mas quem vive em situação de pobreza
tem muito maior probabilidade não só de engravidar, porque não tem acesso a informação consciente sobre sexualidade, muito provavelmente não conhece o funcionamento do seu corpo, nunca lhe foi ensinado sobre o funcionamento do seu corpo e do seu ciclo menstrual e não tem acesso a métodos contraceptivos à disposição. E tem ainda uma maior probabilidade também de viver uma gravidez não planeada e, em consequência, até querer fazer um aborto. Por isso, o que previne uma IVG é ter melhores condições de vida, é que nos sejam dadas melhores condições de vida, sociais e financeiras. O que previne uma IVG é o apoio a quem engravida e quer continuar essa gravidez sem preocupações relacionadas com o julgamento social, a solidão, a precariedade no trabalho. Será que vou perder o meu emprego porque tenho que tirar mais dias de licença, porque vou estar de licença de maternidade, porque não vou dedicar tanto tempo ao trabalho? É não ficar sozinha a cuidar de uma criança. Muitas pessoas recorrem à IVG porque sabem que não terão apoio financeiro ou sequer social da sociedade e das pessoas à sua volta, da sua rede de suporte. E por isso, a sua única saída, ou aquela que veem como uma possível saída, é essa. Se o mundo fosse mais justo, para as mulheres principalmente, acreditem que muitas IVGs não seriam sequer equacionadas. E por falar em mundo justo para as mulheres, ontem, eu estou a gravar isto numa terça-feira, aliás, na terça anterior a sair este episódio, e ontem rebentou uma polémica nas redes sociais sobre a Cristina Ferreira, que disse, em plena televisão nacional, que uma mulher estava a pedi-las por ter entrado no carro do homem que a assassinou. Porque entrou no carro do homem que a assassinou. Porque estava lá. A mulher estava lá. E ela devia saber melhor. E esta narrativa, gente, eu estou tão cansada desta narrativa. Porque é nestes momentos que nós sentimos o chão a fugir. Porque quando uma mulher com poder, uma mulher com voz, com palco, com sucesso, diz isto, não está só a dar uma opinião. Está a reforçar, mesmo que sem intenção, e atenção, que eu acredito que a Cristina não tenha tido consciência do impacto que estas palavras tiveram e vão continuar a ter em muitas meninas e mulheres por esse país fora. Mas é facto que esta narrativa está a reforçar e alimentar uma ideia e uma crença velha e podre de que se foste agredida, tens culpa. Se foste assediada, tens culpa. Se foste morta, afinal também tens culpa. E agora eu pergunto mesmo genuinamente, a culpa nunca é do homem? Nunca. Digam-me uma vez em que a culpa seja efetivamente do homem. Quando a vítima é outro homem, acho que só nesses casos, de facto, é que não se pergunta o que é que o outro homem fez para merecer. Há uma exposição na Bélgica muito interessante, chamada A Culpa é Minha, onde estão expostas as roupas que vítimas de violência sexual estavam a usar no dia em que foram abusadas. E as roupas são, atenção, variadíssimas, completamente normais. Temos saias, sim, mas também calças de ganga, temos pijamas, camisas de dormir, absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Pausa para respirar um bocadinho. Mas aquilo que eu vos queria trazer com isto é que estas duas polémicas, e por isso é que este episódio, o nome deste episódio será Mixórdia de Polémicas, têm na sua base têm as mesmas raízes, que são as narrativas de culpabilização, estas narrativas cansadas de culpabilização das vítimas, é a sede de punição das mulheres, que eu também nunca percebi muito bem, porque é que estamos a tentar punir as mulheres? Porquê? É o controle dos nossos corpos, o controle da nossa liberdade, da nossa voz? Eu acho que faz todo sentido nós juntarmos estes temas. Não sei o que é que vocês pensam sobre isto. E pronto, malta, é isto que eu tenho para vocês hoje. Pá, desculpem, eu sei que isto foi muito pesado. Foi muito pesado ou não? Desculpem mesmo. Mas acho que este facto era um tema muito importante de ser trazido. Prometo que o próximo episódio será incrível, porque vos vou trazer uma história de seguidores, portanto, preparem-se que vai ser muito bom. Não se esqueçam de deixar nos comentários as vossas reflexões sobre este episódio. Quero muito saber o que é que pensam sobre isto. E estou muito aberta também ao debate e à reflexão sobre o tema. Portanto, qualquer coisa que vocês tenham para me dizer sobre isto,
podem deixar nos comentários e partilhem comigo as vossas histórias para que no próximo episódio possamos então trazer as vossas histórias, as histórias de seguidores, para refletir, trazer conteúdo à luz da psicologia. Eu vou deixar o link para vocês me deixarem essas perguntas ou confissões, fica na descrição do episódio e na descrição do podcast. E nos entretantos, estarei por aqui. Obrigada por me ouvires e beijos!